E aí, da hora? Hoje vamos falar de Shikakumou no Seiko Kenja, um anime de reencarnação que já conta com 12 episódios e saiu recentemente em 2022. O anime começa com o nosso protagonista, Matias, lutando contra um dragão e o derrotando facilmente, mostrando que ele era incrivelmente poderoso, mas ele não está satisfeito com isso. Ele já tinha chegado em seu limite e precisava ficar mais forte. Ele queria ficar mais forte e ansiava por isso, e por conta disso, ele usou um feitiço de reencarnação em si mesmo, para que em sua próxima vida ele conseguisse nascer com uma crista de poder ainda mais poderosa. Então nós passamos agora para a próxima vida dele, a sua reencarnação, onde ele já tem 12 anos de idade e está indo para a capital do reino, onde ele poderia finalmente entrar para a academia de magia e assim se tornar mais forte. Onde inclusive, nessa viagem para a capital, ele encontra um monstro bem grande, um monstro de nível calamidade, onde Matias derrota ele facilmente com apenas um golpe, mostrando o poder dele, mostrando que mesmo reencarnado, ele ainda é incrivelmente poderoso. Em sua reencarnação, ele conseguiu nascer com a crista de 4 pontas, a crista que ele queria ter, a crista mais poderosa de todas. E com ela, ele poderia se tornar o mais poderoso de todo mundo. E na capital, enquanto ele andava e explorava as ruas, ele acabou topando com uma ferraria, onde lá dentro ele ouviu uma garota gritando. E é claro, entrou por curiosidade. E acontece que a garota queria uma espada personalizada com encantamentos para sua amiga, que tinha quebrado a dela protegendo. E o ferreiro, claro, não queria se arriscar. É muito difícil fazer o encantamento, ele não tem esse nível de habilidade. Mas o Matias já chega todo confiante e diz que vai fazer o encantamento e que pode fazer para ela. Ele é realmente bolado. E mesmo sendo desprezado pelo ferreiro por causa de sua crista, a garota decidiu botar fé no Matias e assim diz que seu instinto diz para confiar nele, que talvez ele realmente consiga fazer isso. E uma coisa curiosa é que, embora o Matias tenha reencarnado para conseguir essa crista, que é a crista mais poderosa de todas, hoje em dia as pessoas veem essa crista como a crista do fracasso, a crista mais fraca de todas. Então parece que alguma coisa está acontecendo com o mundo. E então nós somos apresentados a essa garota, e ela se chama Alma, e dá pra ver que ela vai entrar sim pro harém porque o Matias corou pra ela, e aquilo, corou, shippou é a regra. E depois a gente tem a amiga dela, a Luri, e também dá pra ver que ela vai sim entrar pro harém quando o Matias já se apaixonou à primeira vista por ela, e não apenas se apaixonou por ela, como também conquistou ela à primeira vista, com ela falando que não está noiva e nem em um relacionamento, corando pra ele. Meus amigos, parece que além de poderoso, o cara também é um conquistador, esse cara é um garanhão nato. E depois de conquistar a gata, ele vai e faz aquele encantamentinho que só ele sabe fazer. E é claro que o encantamento dele não é um encantamento normal que outras pessoas fazem. O encantamento dele é um encantamento extremamente poderoso, que corta até mesmo mesas e o chão como se fossem manteiga, mostrando novamente o quão incrível é o nosso protagonista. Depois disso, nós temos o exame para a entrada da academia, onde no exame a Luri já mostra o quão potente a espada foi, cortando a espada do examinador. Sim, meus amigos, o encantamento do Matias realmente é bolado. E aí, na vez do Mate, as pessoas souberam que foi ele quem encantou a espada da Luri, então para ele seria um tratamento um pouco especial. Quem lutou contra ele foi o Cavaleiro da Ordem, na verdade, o comandante do Cavaleiro da Ordem, que inclusive até mesmo conhece o pai do Mate, mas até mesmo o comandante não é nada na frente do protagonista, porque facilmente o protagonista ganha um duelo desarmando o comandante. Sim, meus amigos, o comandante não foi nada além de bucha na frente do Mate. E então nós temos uma explicação sobre qual brasão hoje em dia é considerado o mais poderoso, que seria o brasão de uma crista, o brasão que o Mate tinha em sua vida passada, e que esse é um brasão que combina com encantamentos e é ineficiente comparado ao brasão de 4 pontas que o Mate usa atualmente. E então, no teste do Mate, ele mostra para todo mundo que o brasão dele não deve ser subestimado, fazendo o próprio professor engolir as palavras dele. O Mate simplesmente, sem restar encantamentos, explode a área inteira com apenas um feitiço extremamente poderoso em uma crista de 4 pontas, sem restar encantamentos. O cara simplesmente mostrou que ele é quem manda aqui nessa bagaça. E eu acho muito engraçado que o Mate é um marmanjo que foi reencarnado e ainda fica todo tímido e coradinho na frente da garota que ele achou bonita. Ai, mano, se esse cara é o sábio mais poderoso que existe, eu quero saber quem que era o mais fraco.
E se você viu o vídeo até aqui, não esquece, deixa o like, se inscreve e tamo junto, porque assim você me apoia e apoia o meu trabalho. E aqui, meus amigos, depois do teste, o Mate se mostrou ser tão bolado, mas tão bolado, que na cerimônia de entrada ele é chamado na sala do diretor apenas para pedir por cooperação. Ele sozinho derrotou o Capitão dos Cavaleiros e ainda por cima explodiu uma arena inteira com um feitiço sem recitar encantamentos. Ele é muito poderoso, principalmente se você considerar a idade dele. Ele só tem 12 anos e mostra esse nível de poder, principalmente porque a magia sem encantamentos hoje em dia é uma magia perdida, ou seja, pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas conseguem usar uma magia sem encantamentos. Essa é uma magia que já está perdida há muito tempo e o Mate consegue usar ela perfeitamente. Então o diretor pediu cooperação ali, ele quer a ajuda do Mate, porque ele quer que a sua escola ganhe mais prestígio, um prestígio que não lhe tem há muito tempo. Então ele quer a ajuda do Mate para duas coisas. O primeiro é o torneio interescolar que vai acontecer daqui a um mês. Ele quer que o Mate vá lá e lute pela escola dele, e assim a escola ganhará o seu prestígio. E em segundo lugar, ele quer que o Mate ensine os seus alunos. Sim, o cara acabou de ser aceito na escola e já virou professor, meus amigos. O cara é uma lenda. O diretor quer que ele ensine os alunos sobre como usar magia sem encantamento, porque obviamente é uma magia perdida e muito poderosa. E inclusive aqui você vê, ó, que o Mate se aproveitou que é um professor para pegar na mão das alunas, cara. O cara não perde tempo mesmo usando qualquer desculpa que tem para avançar nas garotas. O cara é uma lenda viva. E então nós passamos um mês pra frente e agora já estamos no torneio das academias, onde nós ficamos sabendo que demônios existem e eles são os piores inimigos da humanidade. Mesmo se juntassem os magos da corte, eles não seriam capazes de derrotar um demônio. Isso é o quão insano esses demônios são. Então nós entramos no torneio, onde o Mate lutaria contra 3 inimigos sozinho. Mas o problema aqui não é que ele ia lutar contra 3 vilõezinhos de terceira categoria. Esses 3 caras com quem ele ia lutar são buchas. O problema é que um deles não é humano. Ele é um demônio, apenas escondendo a sua identidade dentro do mundo humano. E então o Mate começa a luta, e dos 3 inimigos, 2 deles foram derrubados com apenas um golpe de magia, e uma magia que nem era tão poderosa assim, para você ter noção do quão poderoso o Mate é. E então só sobrou o demônio em pé no campo de batalha, onde aqui mesmo o demônio começou a vacilar, esquecendo até mesmo de restar os feitiços para usar sua magia. Sim, o cara esqueceu de manter as aparências e começou a entregar o próprio jogo contra o Mate. O cara é um imbecil mesmo. E é isso, ó, nessa troca, enquanto lutava contra um demônio, o Mate já começou a bolar várias teorias sobre o que está acontecendo aqui, e em cima dessas teorias ele já chegou a um entendimento muito possível de que foram os demônios que fizeram com que as pessoas parassem de usar magia sem encantamentos, mesmo que ela seja mais fácil e mais útil do que magias com encantamentos. Então agora, ou esse moleque tem um QI de 999, ou por algum motivo ele pode ver a verdade das coisas, porque não tem motivo pelo qual do nada em uma luta ele simplesmente descobre a verdade apenas pensando um pouquinho nisso. Esse moleque é um gênio, mano, não tem como. E isso é porque, além de bolar a teoria de que os demônios causaram declínio da magia sem encantamentos, ele ali também já pensou que os demônios se infiltraram na magia há muito tempo atrás, e que foram eles que fizeram com que o brasão de uma estrela fosse considerado o mais poderoso, enquanto, por outro lado, o brasão de 4 estrelas fosse considerado o mais fraco de todos. E olha, em 3 segundos de luta, o moleque simplesmente aprendeu o plot do anime inteiro. O moleque é simplesmente um gênio, cara. E bom, depois disso, ele acabou com o demônio na luta, fazendo com que o demônio finalmente revelasse a sua verdadeira forma para todos, e assim fosse desmascarado na frente do público. E tudo isso com um simples arranhão na cintura. Ele bateu no demônio uma vez e então foi revelado para todos que ele é um demônio. E é claro que enquanto todo mundo entrava em pânico porque um demônio é super poderoso, o Mate só ficou ali pensando: olha, eu tenho 0,7 segundos para matar esse demônio, então agora eu só posso usar 0,6 segundos, então em 0,5 segundos eu vou matar ele. Então, em 0,5 segundos, o Mate pegou a espada e matou o demônio. Simplesmente o sábio mais poderoso do mundo. Um monstro que dezenas de pessoas não conseguiriam lidar, o Mate matou em menos de 1 segundo. E é com esse incrível feito que ele revela que em sua vida passada ele foi Gaius, o sábio mais poderoso de todo mundo, que levou os demônios à beira da extinção. Sim, em sua vida passada o cara foi alguém incrivelmente poderoso e incrivelmente importante. E agora ele reencarnou
para poder se tornar ainda mais forte e fazer isso de uma vez por todas. Depois de lutar contra o demônio no torneio, o Matias tem uma reunião com o rei, onde aqui, como recompensa, ele pede direitos a uma masmorra, pedindo ela e os seus recursos apenas para si mesmo, o que vai ajudar ele a se tornar um pouco mais forte. Aqui eles falam que os demônios infiltrados no reino acabaram indo embora depois que foram desmascarados pelo Mate, e provavelmente em 3 meses eles irão atacar novamente, só que agora com tudo que eles têm. Porém, fazer uma barreira ao redor da capital vai evitar o ataque deles, e é claro, deixar a cidade um pouco mais segura. Agora o Matias é declarado como líder da campanha anti-demônios pelo rei. Ele é o único a derrotar um demônio em centenas de anos, e por isso ele está a cargo dessa grande luta que vai acontecer. E inclusive, quando ele foi no Tesouro Real para conseguir recursos para sua barreira, ele achou uma espada e um colar antigos que foram criados por ele em sua vida passada. E assim, ele consegue eles novamente. O Mate então continua a ensinar os alunos e decide que iria formar um grupo para ir dentro de uma masmorra, levando a Aluri e a Alma com ele, enquanto é claro, ensina elas algumas dicas para que elas possam se fortalecerem. Por exemplo, a Alma usar arco e flecha, enquanto a Aluri usaria encantamentos. E depois de ensinar a elas o bastante, o Mate continua descendo, indo mais fundo na masmorra, descobrindo que as pessoas chamam a sua vida passada de Deus da Magia ou algo assim. Voltando para a superfície, depois de vender os materiais à masmorra, o Mate sente 2 demônios indo para a academia e começa a ir de encontro com eles. O Mate iria cuidar do mais forte, enquanto as garotas iriam comprar tempo para cuidar do mais fraco, dividindo e conquistando. E desde o começo, o Mate tem as coisas completamente sob o seu controle, dominando a luta facilmente. E então, dominando um feitiço do próprio demônio, o Mate faz ele mesmo se ferir gravemente e logo ele finaliza a luta. Do outro lado, nós temos a Alma e a Luri usando a estratégia de bater e correr enquanto esperam o Mate, e agora esse bucho ia rodar nas mãos dele, sendo finalizado com apenas um ataque. Como recompensa real, o Mate pede mais masmorras para o rei, obviamente para conseguir mais recursos e ficar mais forte, onde nós vemos que o rei estava sendo vigiado por um demônio, e é claro que o Mate conseguiu ver a sua localização, e agora vai fazer uma visitinha para ele. Mas é um lugar muito longe, e como no momento ele não pode usar teletransporte, ele vai precisar de um outro meio de transporte, e esse meio de transporte vai ser um dragão ancestral que o Mate conhece desde sua vida passada, seria a Iris. E então, trocando um papinho com a Iris aqui, colocando as coisas em ordem, ela dá uma carona amiga pro Mate ir até os demônios rapidamente. O Mate então chega até onde os demônios estão, já de cara eliminando um deles com apenas um ataque. Lá dentro eles encontram um demônio disfarçado e começam a lutar contra ele, onde facilmente, com a ajuda de flechas encantadas, eles solam ele em um instante. Mesmo quando ele se transforma, ele é derrotado com apenas uma flecha do próprio Mate. E agora chegou a hora do Mate lutar contra o demônio mais poderoso que estava escondido ali. O demônio realmente está em um nível completamente acima dos outros até o momento, e até mesmo corta um dos braços do Matias em um golpe rápido, braço é claro que o Mate recuperou em um instante, afinal ele deixou o demônio cortar em primeiro lugar. Depois o Mate começa a dominar essa luta completamente, desviando facilmente e até mesmo cortando o demônio como se não fosse nada. E então, quando o demônio foi entrar em sua segunda forma, o Mate cancelou seu feitiço e continua cancelando seus feitiços sem parar um atrás do outro, até que é claro, a sua armadilha finalmente fez efeito e explodiu o demônio, revelando um cristal extremamente poderoso que iria convocar milhares de monstros bem próximos da capital real. E é claro que o Mate iria parar eles quando chegasse a hora. Depois disso, a Iris toma sua forma humana para poder continuar ao lado do Mate, e com isso eles voltam para casa. Os planos para a barreira contra os demônios iam bem, mas eles precisavam de mais pessoas, de mais mão de obra e mais gente para os ajudar. Então eles tentaram conseguir a cooperação da primeira academia, porém é claro, aquele diretor velho muito chato recusou, e é quando o Mate sugeriu um duelo entre academias, os alunos iriam competir entre si, e obviamente, tanto o Mate quanto o seu grupo não poderiam participar, afinal eles são completamente monstros. Porém é aquilo, vários e vários alunos da segunda academia foram treinados pelo Mate, e eles são incrivelmente poderosos, bastando apenas 5 deles para derrotar facilmente diversos alunos da primeira academia, e assim ganhando facilmente o confronto. Agora a primeira academia se fundiria com a segunda academia, e assim todos eles seriam iguais. E agora que ele já tem mão de obra o suficiente, o Mate vai em busca de materiais para a barreira, invocando um monstro para conseguir uma pedra mágica grande bastante que eles precisavam. E o monstro que saiu foi logo um dragãozão bolado, e então usando muitas flechas de debuff, a Iris como isca, e o Mate interferindo com a sua magia, finalmente estava pronto, e o Mate usa seu próprio ataque do dragão para o derrotar, e assim conseguindo a pedra mágica. Depois disso nós temos a saga de treinamento para que a Iris possa e se acostume a usar seus poderes dentro
dentro do seu corpo humano. E por fim, a Luri faz novas armas para todo mundo, e agora geral tá equipado e pronto para as batalhas. Agora chegou o momento. O Mate vai ficar ocupado criando a barreira, enquanto os alunos vão lutar contra os monstros que irão invadir a capital. E realmente eles conseguem, principalmente a Alma e a Luri, que já se aquecem derrotando 2 demônios seguidos facilmente. Logo começa a invasão dos demônios dentro da academia, mas aqui os alunos não precisavam vencer os demônios, apenas ganhar tempo para que o Mate chegasse e terminasse essa batalha. E realmente eles conseguiram, com sucesso, comprar tempo, porque o mais poderoso finalmente chegou. E assim que ele chegou, ele já começa a matar facilmente e indiscriminadamente todos os demônios à torta direita, um atrás do outro. E depois de derrotar todos os demônios, eles finalmente completam a barreira. E agora, só falta acabar com o exército de monstros que está marchando para a cidade. E é claro que os alunos cuidaram facilmente de todos os monstros. E quando chegaram monstros mais poderosos, do nada surgiu um pilar de luz gigante que devorou todos os monstros. E de lá nasceu um monstro ainda mais poderoso, que é claro, perdeu facilmente para o Mate e seu grupo. Agora o reino está em paz, e os alunos foram bem educados e estando mais fortes do que antes. E com isso chega a hora do Matias sair da academia e finalmente seguir com a sua jornada. E é claro, as garotas vão com ele. Agora eles estão a caminho da Veia do Dragão, o lugar de onde veio aquela rocha que invocou aqueles monstros para a cidade. E por causa disso, eles irão passar pela Cidade dos Aventureiros, uma cidade que fica bem em cima da veia, que é uma masmorra. Eles chegam facilmente na cidade, e lá descobrimos então que a cidade está em um péssimo estado por causa do senhor horrível que está governando ela atualmente. Mesmo a guilda está sendo controlada por ele, e isso fez a cidade ficar em maus lençóis. Logo o Mate vai se registrar na guilda, e no meio disso tudo ele se depara com todos os aventureiros, ou se não quase todos, da cidade estando em péssimos estados, feridos, machucados e talvez até mesmo doentes, tudo por causa de uma missão obrigatória que o senhor forçou em todos eles. O Mate então organiza geral e então começa a salvar a vida de todos os aventureiros, e com isso ele pensa que o senhor atual possivelmente possa ser um demônio, ou talvez esteja trabalhando junto com um. No dia seguinte eles vão para a masmorra e fazem o de sempre, matam monstros, pegam recursos e então sobem, mas com isso eles chamam a atenção do Lorde das Terras, que no caso é o inimigo deles no momento, e logo eles começam a ser perseguidos pelos capangas dele, que é claro são buchas e levam um pau pro Mate. O Mate então se encontra com um procurador do rei e recebe o aval oficial para capturar esse Lorde, obviamente por causa de seus crimes, e com isso ele invade sua mansão, e nem preciso dizer que ele obviamente acabou com todos os capangas com um só ataque, certo? O cara é muito poderoso. Depois disso ele se encontra com o Lorde, e mal tem papo. O cara vai ser levado, e agora sabemos que tem um demônio na mistura envolvido em tudo. Bem em seguida, os demônios usaram a Veia do Dragão para invocar mais monstros do lado de fora da cidade, e enquanto a Luri cuida da Veia do Dragão junto com as outras, o Mate vai partir para o ataque agora. Ele derrota um dos demônios que estavam envolvidos nisso e com isso descobriu que existe um demônio muito mais poderoso e maior do que os outros que está por trás de todos os ataques até agora, e ele é extremamente poderoso. E a partir de agora, o Mate junto com seu grupo vai passar a caçar esse demônio antigo, para, é claro, o derrotar. E para fazer isso ele precisaria achar um item antigo que ele fez em sua vida passada, que é um item que permitiria que ele rastreasse esse demônio. Logo eles vão para um reino chamado Aliança de Radinia, onde esse item do Mate está guardado em uma região restrita, e para passar e chegar até lá, eles precisariam ser no mínimo um aventureiro de rank A, para, é claro, terem a permissão de entrar na área. E para fazer isso eles terão que lutar contra outro aventureiro, um examinador de rank S, no caso, esse cara. E esse cara que só queria lutar contra o Mate passa as 3 logo de cara. Elas passaram sem nem ter que levantar um dedo, e agora ele vai lutar contra o Matias. E realmente ele era incrivelmente forte, um gênio que até mesmo o Mate reconheceu. O Mate adoraria treinar esse cara, mas agora eles não tinham tempo. No fim, o Mate derrota ele, mas ainda assim dá umas dicas de como ele pode se tornar mais forte. E agora que o Mate e seu grupo foram promovidos, eles partem em direção à região restrita, que foi dita por estar ainda mais restrita e estranha ultimamente. E assim que eles entram na região, o Mate já sente tecnologia demoníaca. Logo eles chegam em uma cidade chamada Folkia, onde desde o início já dava para sentir muitos demônios. A cidade estava cheia deles, com mais de 30 demônios residindo aqui. Então eles se infiltram na cidade e desde o começo eles já começam a ver demônios em todos os lugares e percebem que os cidadãos dessa cidade estão sob efeito de magias de ilusão dos próprios demônios. Depois disso eles se infiltram em uma fábrica
e lá se descobre que os demônios estão juntando pedras explosivas com o intuito de fazer uma bomba que pode até mesmo destruir um reino inteiro. Mas é claro que o Matias não vai deixar isso acontecer, obviamente ele vai parar os demônios com esse seu plano mal executado. Aqui o Matias detectou cerca de 32 semidemônios e essa noite eles vão fazer uma limpa nessa cidade. E logo, usando a Iris como isca, eles vão derrotando todos os demônios, um atrás do outro rapidamente. E logo nós descobrimos que o Guiluas, o aventureiro de Rank S que lutou contra o Mate, também estava na cidade e ele começou a lutar contra os demônios também, derrotando vários deles de uma vez só e ajudando, é claro, na batalha. Porém, depois da batalha, o demônio por que o Matias está procurando se manifesta e diz que logo logo ele despertará. E é claro, ele vai atrás do Matias acima de qualquer outra coisa. Agora, com a cidade limpa e tudo seguro, o Matias vai ir para aquelas ruínas que ele estava procurando, no caso, achar o seu item de rastreamento que ele criou em sua vida passada. E lá nós descobrimos que o demônio antigo por quem o Matias está procurando se chama Zardias, um monstro incrivelmente poderoso que nem o Matias atual poderia vencer no momento. Porém, ele achou uma espada mágica que ele criou no passado. Ela estava na capital real neste momento, e com ela, talvez ele pudesse vencer. Logo, obviamente, ele vai para o reino, e chegando lá, os Zardias desperta de seu selo de uma vez por todas, e a luta entre eles dois se inicia. O Matias fica lá lutando para o segurar, enquanto as garotas iriam atrás dessa espada, que o levaria à vitória. Nesse estado, o Matias já estava fraco, e lutar protegendo a capital inteira foi muito difícil para ele. Ele apanhou muito mais do que esperava para esse demônio. No meio da luta, ele até mesmo pensou em talvez reencarnar novamente, porque isso seria uma grande vantagem para ele. Mas agora, ele não poderia fazer isso. Ele possuía companheiros e precisava proteger eles. Logo, depois de muita treta, as garotas conseguem sim finalmente entregar a espada, mas neste mesmo momento, o Matias é esfaqueado e morto pelos Zardias. Porém, isso apenas ativou o poder da espada, curando ele e permitindo que ele voltasse à vida e continuasse a lutar. Essa espada possui o auge dos poderes da vida passada do Mate. Ela tem uma quantidade absurdamente grande de magia dentro dela, e para ativar essa magia, para que o Mate tenha acesso a todo esse poder, ele só precisava morrer uma vez, enquanto, é claro, segurava e equipava ela. E dito e feito, ele morreu e assim reviveu com um tremendo poder dentro de si mesmo graças à espada. Magia o bastante para derrotar os Zardias facilmente. Com isso, finalmente, todos estão em paz novamente. Logo, eles falam com o rei sobre recompensas, vão comprar minerais, joias, o Matias até mesmo dá um presente para a Luri enquanto fica todo corado por ela. Porém, não demorou muito, pois logo surgiu uma nova ameaça de demônios. E agora, era em um reino vizinho, o Matias vai ir lá, salvar o dia novamente, pelo bem de todo o mundo. Agora o Mate parte para uma nova aventura, mas bem, não veremos ela hoje, afinal, esse é o fim do anime. E meus amigos, é o fim de Shikakumon no Cycle Kenja, e eu espero que vocês tenham curtido esse resumo. Deu muito trabalho, mas deu muito trabalho mesmo fazer esse resumo em específico. Esse resumo especificamente deu muito trabalho, então eu espero que vocês tenham apreciado, e por favor, comentem aí se vocês gostaram dele. E é claro, deixem o seu like para me fortalecer e se inscrevam no canal, porque esse aqui eu vou te falar que eu sofri para fazer, então, por favor, deixem um like e se inscrevam aqui se vocês puderem para me apoiar daquele jeitão. Então agora, eu fui.